Começar, né? Então vamos lá. 3, 2, 1. Todo mundo sabe que sucesso ama velocidade. E hoje eu quero receber uma pessoa assim, ó, que ela gosta de velocidade, gente. Ela gosta tanto de velocidade que ela não tem só uma empresa, ela tem várias, ela tem um grupo de empresas e que é uma das grandes especialistas no agronegócio. Então hoje nós recebemos no nosso podcast Chinelada Sistêmica Randala Lopes e ela vai contar para nós um pouco dessa história dela com o agro, porque eu estou muito curiosa. Olha, prazer estar aqui falando para todo mundo, conversando com você, minha amiga, pessoa que eu admiro muito, e dizer para você que a minha história no agro começou há muito tempo atrás, mas eu quero já começar com uma deixa. Eu não crio empresas, eu não tenho empresas, eu crio conexões entre o agro e os negócios. Poxa, ela está falando de ecossistema, ela está falando de netweaving, ela está falando de... eu crio conexões. Parcerias. Todos os meus negócios, eles têm uma coisa em comum. Eles são negócios de conexões. E a minha percepção disso começou... Na verdade, a minha vida começou no agro com 10 anos de idade. Tem uma história interessante aí, né? Adoro essa história, gente. Inclusive, eu quero... Tá nos meus planos, acho que de meia-noite às 3 da manhã eu vou fazer isso. Eu quero terminar um projeto de um livro que vai se chamar Do Pé de Limão ao Primeiro Milhão, onde eu falo como eu saí, como comecei minha vida vendendo limão aos 10 anos de idade e cheguei até onde eu estou hoje. Eu tenho negócios que se conectam, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, mas a primeira percepção que eu tive é que não é o produto que você vende, é a visão que você passa para as pessoas. Então, meu primeiro negócio, com 10 anos de idade, já tinha um pé de limão no fundo da minha casa. E aí é uma história muito engraçada, que a gente estava passando por uma situação financeira não muito confortável, vendo uma família humilde. E aí eu disse assim, eu vou vender limão, né? Porque eu gostava de comprar as minhas coisas. Aí eu falei, vou vender limão. Toda hora tinha um que ia lá e pedia limão, toda hora. Eu falei, eu vou vender. Eu fui lá, fiz uma plaquinha, vende-se limão, coloquei lá no portão. E começou a vender. Eu falei, não, agora vai chover, né? Vou ganhar dinheiro, porque na hora que o pessoal vir, eu vou vender. Aí eu tive a minha primeira lição empresarial. Não funcionou assim. Não funcionou. Não deixa esperar o cliente, tem que ir atrás do cliente. Eu não dei valor ao meu produto. As pessoas queriam de graça, porque tinha muito, os vizinhos tinham limão ali, eles não entendiam, né, por que eu estava vendendo, alguns tinham. Então, no mercado o produto tinha valor. No meu portão com a plaquinha não tinha, porque eu não dei valor a ele. Então foi minha primeira grande lição. É uma grande chave de virada. Isso foi minha primeira grande lição. E aí passou-se um tempo, eu fiquei triste, e minha mãe até riu na época, eu lembro muito bem da minha mãe falando. Não fica assim, uma hora vai aparecer um cliente. E aí passou um tempo, eu fui no mercado, cheguei lá, eu vi uma conversa dessa senhora, que é amiga nossa de família até hoje, ela disse assim, a pessoa perguntou, tem limão? Ela falou assim, não, acabou. Eu falei assim, eu tenho para vender. Aí ela falou assim, você tem? Eu falei, tenho. Ela falou, quanto é? Eu falei, quanto você paga? Quanto você paga? Aí ela disse assim, bom, eu vou te pagar, e falou na época, acho que era R$1, alguma coisa assim, não era nem real, era uma outra moeda, e aí a gente acabou que eu virei distribuidora de limão do mercadinho da Dona Marilei, com o seu Ronildo, e aí eu comecei a vender para os outros mercadinhos. Eu lembro que tinha eu fazia de tudo, tá? Quando eu era criança. Eu cuidava de filho dos outros, eu capia quintal. Você já era empreendedora? Tudo. Já, meu negócio era dinheiro. Sim. Se você me der, eu ia no mercado pros vizinhos, enfim, fazia de tudo que precisasse. E aí se me pedisse, eu tava fazendo para ajudar minha mãe, enfim. E aí eu comecei a ser essa distribuidora. E aí veio a minha segunda lição. Eu quebrei a minha empresa aos 11 anos de idade. Me conte essa história de quebrar a empresa, porque... Aos 11 anos eu tive minha primeira falência. E eu comecei a entender uma coisa, meu pé de limão morreu. Poxa, foi o dia mais triste da minha vida, eu chorei como nunca. E aí eu tive a minha segunda lição, que não adianta você ter um negócio e você não regar e não adubar o seu negócio. Não alimentar Eu só tirei os frutos dele, eu só tirava o limãozinho de lá e eu não adubava, eu não cuidava, até porque eu não tinha esse entendimento. Sim. E ele pegou uma praga na época, né? Um fungus, e ele secou e parou de dar os limãozinhos, e aí eu quebrei o meu primeiro negócio. E foi muito triste, eu chorei bastante. Logo... Trazendo a sua história aí, eu sempre falo conectada com a mangueira, né? Porque Cuiabá é a cidade das mangas, Sim. né? E eu digo assim para o negócio, a mangueira não come da própria manga, porque senão ela morre.
É verdade. Todo negócio você tem que fazer o quê? Criar para servir ao outro, não servir só a você. E aí você me traz uma outra abordagem aí com o limão, que é: se eu não retroalimentá-lo, se eu não adubá-lo, se eu não cuidar, ele vai morrer. Ele vai morrer. O Então seu a gente negócio é tem assim. duas formas de falência já aqui, só nessa conversa aqui, viu? Aprendizado total. Primeiro, não se alimentar do seu próprio fruto. Você não cria algo para você comer. Sua empresa foi feita para servir ao outro. Segundo ponto é: a sua empresa, ela precisa ser cuidada e trazer peças-chave. E aí você tem histórias de peças-chave aí para o seu ecossistema. Me conte aí. Pois é, e aí evoluindo um pouco mais, na minha trajetória profissional, eu falo que eu fui muito feliz nas minhas escolhas profissionais, até para as pessoas entenderem, né, como que eu tenho... As pessoas falam: nossa, mas você hoje tem um monte de empresas do agro, né? Como eu cheguei a isso, é uma história muito difícil, de muita luta, mas foi opcional. Porque eu entendi, Simone, com muita dificuldade, né? Vamos dizer para você que eu quebrei mais de uma vez. Não foi assim? Também. Eu acho que todo empreendedor brasileiro que não quebrou, ele não sabe o que é ser empreendedor. Sim. E não sabe o que é risco, né? Não sabe o que é isso. Né? E o agro também não é diferente. Mas só que eu entendi uma coisa muito importante na minha vida. Mas a visão que as pessoas têm do agro, que o agro não quebra. O agro é inquebrável. Então as pessoas têm que ver a quantidade de RJ que a gente tem no Brasil hoje. Então hoje a situação do produtor brasileiro, ela não é nada confortável. Mas isso é uma pauta que eu vou falar para você. É mais para um especialista, mas a gente tem vários RJs hoje acontecendo no Brasil e não é à toa. Hoje o agro, eu começo a dizer para você que o agro brasileiro, eu vou deixar uma frase aqui só para traduzir esse momento. Não é que o agro brasileiro não sabe produzir. Ele produz muito bem. O agro brasileiro não sabe às vezes, onde construir um crédito, onde buscar um crédito de qualidade, de confiabilidade. Falta crédito para o agro brasileiro. Investimento. Falta investimento para o agro brasileiro. Então o produtor brasileiro hoje, ele enfrenta essa dificuldade. A gente passou, a própria concepção do agronegócio, o agronegócio surgiu vamos dizer, o boom do agronegócio foi graças ao presidente Médici, com a criação da Embrapa. Sim. Então a Embrapa foi criada no Brasil por quê? Porque nós tínhamos um solo, né, no cerrado, que ele tinha um grande problema. Como produzir no cerrado? Então foi criada a Embrapa, né, o Alisson Paulinelli, que eu tive a oportunidade de entrevistar, o Alisson Paulinelli, a pedido do presidente Médici, ele criou a Embrapa. E a Embrapa passou 20 anos criando uma semente de soja que fosse possível ser plantada no cerrado. Você sabia disso? Não sabia dessa história, não. Sabia Sim, sobre o estudo do solo. Uma semente de solo que fosse possível ser cultivada no cerrado. Porque o cerrado brasileiro hoje, por que Mato Grosso tem essa potência? Por conta disso. Então a Embrapa, ela tornou possível o Brasil ser líder mundial em soja, milho, algodão, o maior exportador de carne. Então é um legado do Brasil para o agronegócio. Foi quando o agronegócio deu um boom de crescimento. Então o agro brasileiro, ele foi construído, o produtor brasileiro é o melhor do mundo em plantar, em produzir. Mas nós temos que ser o melhor do mundo hoje, é da porteira para fora, em internacionalizar. Sim. Nós temos que ser o melhor do mundo em garantir o crédito adequado para o produtor, em vender adequadamente a produção agrícola. Então tem vários fatores da porteira para fora. E aí entra a minha parte, que eu tenho know-how para dizer. O produtor se concentrou tanto, Simone, em plantar, em ser produtor, isso ele é muito bom, que ele esqueceu de criar a narrativa do agronegócio. Aí as pessoas falam, o agro se comunica mal. Não, o produtor não parou para criar uma narrativa do que ele faz. As pessoas não conhecem o agro brasileiro. E eu entendi isso. Então os meus negócios hoje, todos eles são vitrine. Aí eu vou começar a falar da Farmers. A Farmers é uma empresa que eu coloco no mercado feiras de agronegócio e dias de campo. O que é isso? É uma grande vitrine. Eu chego para você, tudo se conecta com agro. Você se conecta com agro, você tem mentorandos do agro. Sim, tenho vários. Vários e vários mentorandos do agro que falam contigo e que buscam a sua especialidade. E eles vêm exatamente por isso. Eu sou um excelente produtor. Agora, como é que eu faço processo sucessório? Como é que eu faço liderança dentro das minhas terras? Como é que eu ponho isso para vender num mercado onde eu não sei contar a história disso?
E aí se conecta com a sua comunicação. Claro. Então aí o que acontece? Eu criei vitrines. Todos os meus negócios eu entendi que eu não tenho que vender produto, eu tenho que vender oportunidades. Perfeito. Essa foi a virada de chave na minha vida. Quando eu entendi que os meus negócios têm que ser oportunidade. Então, se você olhar todos os meus negócios hoje, eles são vitrines. Eu não tenho um negócio que não seja vitrine. Eu crio oportunidades para as pessoas e eu agrego essas pessoas na minha vida. E você traz isso para um movimento de experiência, né? Claro. E aí eu vou falar, por exemplo, de um produto do Green Farm, que é um produto Farmers. O Green Farm, ele é uma feira de agronegócio que surgiu de uma oportunidade, de um evento mundial que estava tendo no Mato Grosso, onde se reuniu vários ministros da agricultura, chefes de estados, para falarem o futuro da agricultura mundial. E eu pensei, por que não criar uma feira para mostrar ao mundo o que Mato Grosso produz? Mato Grosso é o celeiro do mundo. Para você entender, 1 em cada 8 pessoas no mundo é alimentado com o agro do cerrado brasileiro. Só que, como isso é mostrado? Porque o que a gente tem de informação é que parece que não sai dali de Mato Grosso, por exemplo. Então, muito não sai dali, porque por conta da porteira para fora, que aí entra a internacionalização, levando como assim, São Paulo, Rio. Esse processo hoje de internacionalização, aí eu falo que eu não sou muito especialista nisso, eu posso te dar uma visão de imprensa, de quem está nos bastidores, de quem olha, né, como um interesse comum de todos. Ele é de raro conhecimento para quem produz e de rara oportunidade para quem produz. Por quê? Porque não existe? Não. Porque eles às vezes não têm conhecimento de oportunidades. E como é que você, como jornalista, pode proporcionar para a comunidade do agro e mesmo para todos os brasileiros a informação de levar essa informação para outros lugares ou colocar ele de uma forma muito clara, visível? Como é que ele pode? Através dos meus negócios, no ecossistema. Feira Green Farm, a gente em 4 dias proporciona a ideia, o conceito do Green Farm é isso. Eu vou voltar, eu sempre falo isso, eu não criei o Green Farm para ser uma feira de plantio. Eu criei o Green Farm para ser uma feira de oportunidades, de mindset, de negócios, de o mundo vir para Mato Grosso discutir o agro. Essa é a minha vontade. O meu slogan desde o começo foi: o mundo e o agro se encontram aqui. Você faz rodadas de negócio lá também? Oi? Você faz rodadas de negócio na Green Farm? Eu tenho uma grande parceira de negócios que cuidou disso para mim, que cuida dessa parte de internacionalização, que é a Pâmera. Sim. Não é a minha praia, mas a ideia é sempre estar proporcionando. Porque tem que ser assim. Quem compra e quem vende, né? A minha ideia é, poxa, se nós somos que nós alimentamos o mundo, por que não ouvir as decisões políticas serem discutidas aqui, as decisões de negócios, as decisões econômicas, as rodadas internacionais serem feitas dentro do Green Farm? Então esse é um ecossistema que eu criei. Esse é o primeiro, as feiras, dias de campo, que é o que eu gosto de fazer, é a minha paixão. Eu falo que eu sou uma pessoa abençoada porque eu consegui que todas as minhas paixões fizessem parte dos meus negócios. Aí vem a minha segunda paixão. Televisão. Eu sou apaixonada por televisão, desde criança. Então, eu me lembro que, quando eu era criança, a gente não tinha TV, a gente tinha rádio. E eu ficava ouvindo as propagandas e eu me lembro de vários e vários slogans de propagandas até hoje. Então, eu sempre fui muito apaixonada por rádio. Depois veio a TV, eu tive a primeira TVzinha preto e branco, eu ficava assistindo. Eu gostava mais das propagandas do que do conteúdo propriamente dito. E eu cresci com essa paixão por TV. E aí, durante a pandemia, vendo tudo aquilo ali que estava acontecendo, aquela revolução, a pandemia mudou muito o agronegócio. Mudou todos, eu vou falar só de um exemplo de leilões. Exemplo de leilões. Nós temos aí, por exemplo, que os leilões antigamente você tinha que deslocar o gado da propriedade rural, levava o gado se estressava, o gado se machucava muitas vezes. Né? Hoje você vai lá, você filma e você vende. E o gado já sai de uma fazenda do Mato Grosso e vai para o Maranhão, porque o cara lá do Maranhão comprou aquela matriz genética. Então, é tudo muito mágico e é uma coisa que foi proporcionada pela pandemia. E durante a pandemia, eu praticamente quebrei, mas durante a pandemia, eu também achou uma oportunidade de negócio. Eu criei o AgroPlus, que começou como um streaming. Tá? Começou como um streaming, eu falei, quer saber, eu vou criar a Netflix do agro. Eu vou criar um streaming. E eu me lembro exatamente de onde eu estava, o que eu estava fazendo. Eu estava sentada debaixo de uma árvore no Parque de Exposição de Cuiabá, olhando e pensando, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu falei, eu vou criar esse negócio. E aí eu não sabia, não tinha dinheiro, eu não tinha ideia, gente, da confusão que eu estava me metendo, porque é um produto caro.
Não foi fácil, e aí eu fui pro mercado, e aí as pessoas às vezes esperam e falam assim, não, eu preciso de muito dinheiro para começar um negócio. Todos os meus negócios eu comecei em um momento que eu não tinha R$1 no bolso. Eu comecei muitos negócios no zero e com a ideia no papel. Tinha a ideia, tinha o conhecimento e falei, bora fazer. E o que eu não sei eu vou aprender. Exato. E foi assim também que eu comecei e eu tive a oportunidade de trazer pessoas para viver esse sonho junto comigo. E ele foi crescendo, e ele foi se alimentando. E aí do streaming virou um canal de TV nacional. É verdade que você é a primeira mulher a ter um canal de televisão aberto? Conta a história aí nos bastidores, mas a gente queria entender melhor isso. Na verdade, eu sou a única mulher dona, quer dizer, pelo menos até hoje, a esse horário, eu sou a única mulher dona de um canal, uma concessão nacional de TV fechada, de um canal de TV mesmo, segmentado e registrado, porque o canal AgroPlus, gente, para vocês entenderem, é um canal de TV nacional, que ele tem uma licença para operar, ele tem um registro, ele tem um número, ele é legalizado, ele é fiscalizado, eu sigo normas e padrões rigorosos de comunicação, não é tão fácil, né? Eu acordei de manhã, vou abrir um canal de TV. Não, existe todo um processo, é um processo caro, é um processo, hoje nem sei como está isso, nem sei se pode mais, isso foi durante o governo anterior, e foi difícil, foi muito difícil, foram momentos que eu falei assim, não, eu vou desistir. Foi muito tempo, muita lágrima, muito suor, mas foi muito mais a doação e o que eu deixei de viver. Porque eu tive que doar parte do meu tempo e deixei de viver muita coisa pessoal para conseguir construir esse sonho. Se você voltasse no tempo, você mudaria essa decisão de abrir um canal? De investir seu tempo e sua vida em uma jornada dessa? O canal não, porque eu sou apaixonada. E em todos os seus negócios, teria algum que você faria, isso que eu não faria mais? Não faria completamente diferente? Não deixaria de fazer, mas faria talvez de uma forma diferente, mais leve, porque hoje a gente tem experiência. Porque eu te pergunto isso, porque você acaba sendo a inspiração de muitos. Dizem isso. Você não tem como negar isso. Você não tem como negar que você tem um posicionamento, né, no agro, como jornalista, como empresária, como alguém que cria negócios conectados e que outras mulheres olham para você e dizem assim, será que eu posso estar lá do outro lado também? Será que eu consigo? Porque a cultura do agro, ela vem muito com o masculino. E de repente você traz uma nova abordagem de que é possível se conectar estando no feminino e levar resultados, legado. E você sabe o que é interessante? Transferir legado, mesmo que a história seja muito matriarcal na raiz, mas é o homem que aparece muito mais. Claro, e é muito legal isso que você falou, e eu vou dizer para você o seguinte, não é só no agro, eu falo assim, olha, o agronegócio é um meio extremamente masculino. E foi muito difícil conseguir um espaço no agro. Não é fácil dirigir uma feira de agronegócios do tamanho que é o do Green Farm, sendo mulher. Não é fácil. E a gente entende que tem situações ali que você está passando naquele momento porque eu não posso me colocar em algumas discussões, eu não posso estar presente em alguns lugares. Eu costumo dizer o seguinte, eu não sou chamada para pescar com nenhuma das lideranças masculinas do agro. Eles têm as pescarias deles ou da televisão. E que determinam mesa de negócio. Que determinam mesa de negócio. Sim. E aí é muito difícil ser mulher. Aí eu vou falar uma frase que eu adoro. Não vem dizer que é a mesma coisa porque não é. É a corrida do salto versus a botina. Perfeito isso. É a corrida do salto versus a botina. Coloca uma bota e corre 100 metros e marca o seu tempo. Coloca um salto e corre 100 metros e marca o seu tempo. É assim que eu me sinto o tempo todo. E é assim, não é diferente. Você passou momentos onde o preconceito por você ser mulher se posicionou assim, claramente no fechamento de um negócio, ou de trazer dinheiro para a mesa para uma negociação, ou de diminuir valor, porque você é uma mulher que está ali na hora e na cabeça da pessoa diria assim, precisaria ser um homem aqui, por exemplo. Já passei vários. Tanto no agronegócio quanto na televisão. E televisão ainda é pior, tá? Porque são duas áreas complexas, né? Televisão é pior. Eu tenho uma reunião, eu sempre falo também que eu fui, e que era para donos de TV. Existe um clube, gente. Existe um grupo de WhatsApp de donos de TV.
E aí eu fui convidada para essa reunião. E aí foi muito... Isso nunca mais na minha vida eu vou esquecer desse momento. E eu saí de lá, assim, eu sentei e fiquei uns 20 minutos, assim, com aquilo engasgada, mas eu me mantive firme lá, porque eu sou durona. É difícil, eu aguento a porrada, eu aguento o tranco. E aí eu entrei na sala e eu fui muito feliz, porque eu não conhecia ninguém em São Paulo. Imagina, gente, olha, eu cresci no Mato Grosso, meu estado do coração, me considero cuiabana. Já foi difícil criar um canal nacional saindo do Mato Grosso para o Brasil, e é o único canal que saiu do Mato Grosso para o Brasil, um canal nacional. Sim. E eu fui para São Paulo e olhei aquilo tudo, e é assim, a menininha a Jeca em São Paulo, então é mais ou menos isso aí mesmo. E aí eu passei 2 anos e meio praticamente lá, e foram momentos muito difíceis, né? E graças a Deus eu tive um apoio muito grande da pessoa que estava comigo, da minha família, porque às vezes eu fazia chamada de vídeo porque eu me sentia extremamente só, mas eu sabia que eu precisava estar ali. E aí eu descobri, depois de um certo tempo, eu fui construindo esse espaço dentro da TV, e aí eu fui convidada para essa reunião, e eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, que legal, né? Já pensou, reunião, e era só para CTOs, CCOs, CEOs, CFOs, né? Todos os Cs possíveis estavam lá. Que eu aprendi todos esses termos lá, eu voltei chique, menina, eu aprendi Sim. todos esses termos lá. E aí eu entrei, humildezinha assim na porta, né? Eu falei assim, boa noite, né? E eu olhei assim aquela mesa, sabe aquelas mesas cinematográficas, daqueles 50 lugares assim? E viraram assim pra mim, né? Não tinha uma mulher. Só você. Aí eu disse assim, eu vim pra uma reunião, tal, né? Não vou dizer o nome, de TV, tal. E aí olharam para mim e falaram assim, essa reunião não é para secretárias, é só para proprietários e executivos de TV. E eu fiquei parada na porta assim, e eu falei, e agora? Eu falei assim, aí o cara perguntou, você é de qual canal? Eu falei, sou do canal AgroPlus. Ele falou assim, tá, mas é só para proprietários de TV. Ou CEOs, CTOs, CFOs, qual a sua função na TV? E aí tinha um amigo meu, ele levantou, muito sem graça, e disse assim, pessoal, entra a Randall, essa é a Randall, ela é CEO do canal AgroPlus. E esse mesmo cara que falou isso, hoje ele é muito chegado, a gente sempre toma café em São Paulo, ele ficou tão sem graça que ele veio e disse assim, poxa vida, até que enfim uma mulher nesse ambiente, graças a Deus, Deus ouviu minhas preces. Aí ele falou assim, você sabe que eu imaginava que o dono do canal AgroPlus era um veinho de barba, chapéu e botina? Então foi um momento que me marcou muito. E eu falo assim, eu olho para esse mercado da televisão e eu falo assim, se eu queria encrenca, eu encontrei, porque no agro já era difícil, eu fui para o outro mercado que é mais difícil ainda. E eu olho para esse mercado de televisão e eu estar lá falando do agronegócio sendo mulher, e estar falando de televisão sendo mulher, e hoje eu consegui ter amigos, né, ter colegas dentro desse mercado que é tão restrito. O mercado de televisão é muito pequeno. Para mim é uma satisfação, mas foi algo que eu conquistei. Hoje eu não passo muito por isso, Simone. Hoje eu já tenho... Todo mundo já sabe quem eu sou. Então você olha nesse meio de televisão, todo mundo já sabe. O canal AgroPlus é o da Randall. É muito mais. O Green Farm é a Randall. E fulano, beltrano, ciclano, por exemplo. O Instituto Produz, que é um parceiro nosso, é comandado por uma mulher que é a Pâmera. Uhum. A secretária da Agricultura Familiar do Estado de Mato Grosso, uma grande parceira que está tocando o Farmex e a FEAFTUR dentro do Green Farm, é Andréa Fujioka, mulher. Sim. A secretária adjunta de Agricultura do Estado de Mato Grosso, que também é grande parceira, é mulher, que é a Linasses. Então a gente tem várias mulheres envolvidas nesse processo, isso me deixa muito feliz. Isso me deixa feliz e valida um pensamento sistêmico que eu gosto muito, que é, quando uma mulher se cura, ela cura outras. Então, ou seja, quando uma se ergue, quando uma muda, ela vai mudar todo um ecossistema. Não importa que se é agro, se é TV, é uma mulher se erguendo e automaticamente outras se erguendo junto, porque sucesso de um autoriza o sucesso do outro. Claro. Então, claro. Se eu tenho mulheres em funções estratégicas, outras dizem assim, puxa vida, o que é que eu posso fazer que eu não estou fazendo?
O que eu deveria fazer? Com quem eu deveria me conectar? Que rede de relacionamento eu deveria ter para ser uma mulher inspiradora? Então aí você tem que concordar comigo, que você, Andréia, todas essas mulheres aí, no qual eu tenho o prazer de me relacionar, Pâmela, são mulheres realmente intensas, profundas e que estão deixando legados e uma marca no mundo. E eu tenho prazer de conectar com elas, eu tenho prazer de abrir as portas e oportunidades. Vou dar um exemplo que por conta disso, dessa case minha, veio um outro produto do meu ecossistema, que é o Fazenda Rosa. Eu criei o Fazenda Rosa para ser justamente o meu clube de golfe, o meu clube de network, a minha pescaria, o momento... Feminina. Claro. E é muito legal. Você sabe por que é legal? Porque agora, por exemplo, a gente vai fazer um circuito, 20 cidades, imagina, a gente vai percorrer 20 cidades. E todas essas nossas conexões de viagens, em que a gente foi, que a gente conheceu mulheres, poxa... você vê o olhar delas brilhando e elas olham aquelas outras mulheres e aí vem inspiração. E nós vamos trazer essa Fazenda Rosa para Salvador? Para Bahia? A ideia é essa. Eu tô trazendo várias e várias pessoas e todos os dias as mulheres me mandam mensagem: traz a Fazenda Rosa para cá, e a gente tem várias cidades hoje pedindo. Então esse ano a gente ainda faz esse circuito no Mato Grosso. Eu quero moldar bem o produto, estou trazendo pessoas, mulheres que querem... Hoje eu falo que as mulheres gostam mais do Fazenda Rosa, se importam tanto com o Fazenda Rosa quanto eu. E o Fazenda Rosa, você sabe aquela ideia, aquela iluminação que você teve, aquele produto que você criou e que faz o seu coração ficar quentinho, que é o amor da sua vida, né? Então, o Fazenda Rosa é o amor da minha vida. Então, eu olho lá de cima e eu vejo tantas mulheres. O ano passado nós tivemos 1.116 mulheres no Fazenda Rosa. E na feira como um todo, quantas pessoas passam por lá? Mais de 10 mil. Mais de 10 mil Mais pessoas. de 10 mil pessoas. E o canal hoje encontra quantas mil pessoas pelo Brasil aí? Você impacta com todas essas histórias, pessoas? O canal é surreal, assim, o que eu estou vivendo com o canal é um momento muito especial. Eu tive um momento de quase desistir e eu tenho uma conexão muito forte com a espiritualidade maior, com Deus. O canal AgroPlus, a gente hoje cresceu, está num momento muito especial. Somos mais de 5 mil municípios brasileiros e mais de 80% das operadoras. Eu estou num momento de expansão. Investi agora em contratos internacionais, licenciamento de conteúdos, licenciamos séries, filmes de Velho Oeste, desenho animado. Então o canal está passando por uma mudança de programação muito grande nesse momento, inclusive trazendo novas pessoas, inclusive você, que agora é a apresentadora do canal. O podcast Chinelada Sistêmica está no AgroPlus, exatamente, viu, gente? Investindo nesses conteúdos, melhorando esses conteúdos com o nosso objetivo. Eu estou trabalhando em 3 pilares, que é novos conteúdos e percepção de conteúdos premium. Conteúdos internacionais, claro, distribuição, que é importante, então a gente investiu muito em distribuição e agora em novas tecnologias de exibição com a TV 3.0 conectada. Então até julho eu vou estar em todas as plataformas possíveis. Fast Channel, eu já tenho um contrato assinado com a Samsung, Fio, com a LG, então nós vamos estar aí com Fast em todas essas televisões, então estão mais de 40 milhões de televisores no Brasil, só a Samsung são 15 milhões. A gente vai lançar o nosso próprio aplicativo de streaming agora, o relançamento dele em parceria com a Ucast, que é uma multinacional hoje muito referenciada. Então a gente vai ter um aplicativo que, além do conteúdo AgroPlus, vamos ter mais 70 canais dentro, parceiros, canais como CNN, canais abertos, canais de notícias, canais de pesca, tudo isso para oferecer pro AgroPlus, para quem acompanha a gente, essa oportunidade de conteúdos. Então é o primeiro streaming com novos canais, o maior de conteúdo segmentado do Brasil, é o que nós vamos nos tornar a partir de julho. Então todo esse investimento que eu fiz, ele foi calculado e pensado para que o canal AgroPlus se torne um grande grupo de agrocomunicação. Olha, esse podcast foi de muito aprendizado. Eu vou recapitular alguns aí. Primeiro, precisa se regar o negócio, colocar informações. Às vezes a gente quer investir apenas em tecnologia e deixa de investir em si mesmo como gestor, como líder. Então esse foi um grande ponto. Segundo, entender o que é o seu adubo do seu negócio, o que de fato você tem que colocar, quem você tem que trazer para junto de você. Um outro ponto muito bacana desse podcast nosso aqui foi entender o poder de um ecossistema, onde tudo se conecta e principalmente se você está nichado, porque quanto mais nichado você está e mais subnichado, mais resultado, porque você entende a sua persona e sabe
verdade onde você quer chegar. Como diz a grande máxima do coach, quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Mas aqui não foi esse papo, não. Então, eu quero agradecer a presença de Randala Lopes por esse momento incrível aqui no nosso podcast de Chinelada Sistêmica. Eu gostaria que você deixasse aí uma palavra de agradecimento ao nosso público e suas considerações finais. Agradecer você, primeiramente, pela oportunidade, pela acolhida que você me deu nesses dias aqui juntos, pelos aprendizados, claro, e dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que o importante não é criar só um negócio, é criar conexões, é entender a conexão e a importância daquilo ali. Qual o impacto que vai gerar na vida das pessoas? É como eu sempre falo, eu não tenho empresas, eu tenho conexões para os negócios, para o agronegócio. Esse é o meu conselho para quem está assistindo a gente. Ok, nosso podcast encerra por aqui. Lembrando que eu sou Simone Bernardino, mentora sistêmica de empresários. E lembre-se de se lembrar, de nunca esquecer de se lembrar. Você é responsável por suas escolhas, ações e pensamentos.